No mês de março é celebrado o Dia das Mulheres. Mas como estão sendo tratadas as mulheres do Brasil e do mundo? Segundo o Atlas da Violência de 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, houve um aumento de 30,7% no número de feminicídios no Brasil entre 2007 e 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas em 2019, o maior número registrado desde 2007. Nesse período, houve o crescimento da taxa em 17 estados, sendo o maior índice o do Rio Grande do Norte, de 214,4%, seguido por Ceará, 176,9%, e Sergipe, 107%. Já no ano de 2017, o estado de Roraima respondeu pela maior taxa, com 10,6 vítimas de homicídio por grupo de 100 mil mulheres, índices 2 vezes superior à média nacional, que é 4,7. Os índices com maior redução foram as do Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo, entre 33% e 22%. De acordo com o estudo, a média de aumento no Brasil em 2017 foi de 6% em relação ao ano anterior. O Brasil teve um aumento de 7% nos casos de feminicídio em 2019, em comparação com 2018, foi apontado por um levantamento feito pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão do número de assassinatos no Brasil em 2019, o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país teve 19% menos mortes em 2019 que em 2018. Se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que não são classificados como feminicídio, houve uma diminuição de 14%, menor, mas ainda assim um recorde. É o segundo ano seguido em que o número de mulheres vítimas de homicídios cai, mas os registros de feminicídios crescem no país. Em 2019, houve uma alta de 12% nos feminicídios e uma queda de 6,7% nos homicídios dolosos de mulheres. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O primeiro levantamento sobre feminicídios no Brasil foi publicado no Monitor em 2018 e desde então ele é feito todos os anos. Mas diante desses números, eu quero te perguntar, você sabe o que é feminicídio? Feminicídio é uma palavra nova, uma prática antiga, uma vez que as mulheres morrem de formas trágicas todos os dias no Brasil, são espancadas, estranguladas, agredidas brutalmente, até o momento em que perdem a vida. A palavra feminicídio passou a ser usada para designar um crime no Brasil a partir de 2015, pois existe nele uma particularidade. Então, por isso, vamos falar sobre o feminicídio? O feminicídio é uma palavra que define o homicídio de mulheres como crime hediondo, quando envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher e violência doméstica e familiar. A lei define feminicídio como o assassinato de uma mulher cometido por razões de condição do sexo feminino e a pena prevista para homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Mas por que a palavra feminicídio é tão importante? Porque trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970 com o fim de reconhecer dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que em sua forma mais aguda culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado. Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências cujas raízes misóginas caracterizam o uso da violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos, sexuais, como estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie. 1/3 dos homicídios de mulheres no mundo, ou seja, 35%, são cometidos por seus companheiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, enquanto 5% dos assassinatos de homens são cometidos por suas parceiras.
A projeção da Organização das Nações Unidas é que 70% de todas as mulheres no mundo já sofreram ou irão sofrer algum tipo de violência em algum momento das suas vidas. Em 2016, um terço das mulheres no Brasil, ou seja, 29%, relataram ter sofrido algum tipo de violência. Delas, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e em 43% dos casos a agressão mais grave foi no domicílio. Esses são alguns dados de muitos outros sobre os quais falaremos adiante e que ilustram ponto-chave para entendermos a diferença entre feminicídio e o homicídio de mulheres. O principal motivo para o uso da palavra feminicídio é de que o crime é diferente por si só, por ser um crime de discriminação cometido contra uma mulher pelo fato dela ser mulher. É essa a classificação. Tá? Então essa discriminação provém do machismo e também do patriarcado, que são maneiras culturais que a sociedade, da sociedade colocar a mulher num lugar de inferioridade, submissão e subserviência de acordo com essa lente. A autoridade máxima é exercida pelo homem e automaticamente a mulher se torna um ser desimportante que deve dedicar a sua vida a servir principalmente aos homens. Por vezes, mulheres sofrem diversos tipos de violência de gênero, como sexual, psicológico, moral, física, doméstica, até que lhe seja tirada a vida. Esse foi o caso da Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, assassinada em 2008, após ser mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado Lindenberg Fernandes Alves. A existência dessas formas de violência na vida de tantas mulheres chama a nossa atenção para o fato de que o feminicídio pode ser evitado por muitas vezes ser o ápice de um processo de violência contínua e que muitas vezes está dentro de casa. Essa é uma característica doméstica, tá? Agora, por que é importante a tipificação do feminicídio como um crime de gênero? A tipificação do feminicídio como crime de gênero se faz necessária por estar diretamente ligada à violência de gênero e por ser um crime passível de ser evitado, principalmente as vítimas de violência doméstica, que podem ter suporte e seus agressores punidos conforme prevê a lei. De acordo com o Atlas da Violência e outros relatórios, os dados apresentados sobre a violência contra a mulher e o feminicídio revelam um quadro grave e indicam também que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Em inúmeros casos, até chegar a ser vítima de uma violência fatal, essa mulher é vítima de uma série de outras violências de gênero, como bem especifica a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A violência psicológica, patrimonial, física ou sexual, em um movimento de agravamento crescente, muitas vezes antecede o desfecho fatal. O artigo 121, que define homicídio no Código Penal, foi alterado e teve feminicídio incluso como um tipo penal qualificador como um agravante ao crime. A condição do feminicídio como uma circunstância qualificadora do homicídio o inclui na lista de crimes hediondos, cujo termo hediondo é usado para caracterizar crimes que são encarados de maneira ainda mais negativa pelo Estado e tem um quê ainda mais cruel do que os demais. Por isso, tem penas mais duras. Latrocínio, estupro e genocídio são exemplos de crimes hediondos, assim como o feminicídio. Há circunstâncias em que a pena de feminicídio pode ser aumentada em 1/3. Se a pessoa for condenada a 15 anos de prisão e a situação de crime se encaixar em um dos motivos que eu vou te falar agora, ela terá mais de 1/3 da pena acrescida ao tempo de reclusão, totalizando 20 anos de prisão. As situações agravantes são quando o feminicídio é realizado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, então isso agrava. Também quando for contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade. Também quando ele é cometido contra uma mulher com deficiência, que tem muitos casos sobre isso, ou na presença de ascendentes ou descendentes da vítima. Exemplos de parentes ascendentes podem ser os pais, os avós, já os descendentes podem ser filhos, netos e assim por diante. É importante salientar que o feminicídio não define o assassinato de todas as mulheres que morrem desta maneira. Não, morreu uma mulher, é feminicídio? Não, tá? Uma mulher que foi morta após o roubo, por exemplo, sofreu um crime de latrocínio.
Já uma mulher que sofria ameaças de um ex-companheiro e depois foi morta por ele é uma vítima de feminicídio, pois o caso envolveu discriminação à condição de mulher. As diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres foi um documento feito pela ONU para Mulheres Brasil e a então Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, isso lá em 2016. Com esses dados, busca-se melhorar a inserção de conceito de feminicídio e qualificar a investigação policial, o processo judicial e o julgamento desses crimes. Mas como que surgiu a lei de feminicídio? Porque o feminicídio é a instância última de controle da mulher, pelo homem, o controle da vida e da morte dela. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade, da sexualidade da mulher por meio da violência sexual associada ao assassinato. Como destruição da identidade da mulher pela mutilação, desconfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a à tortura ou ao tratamento cruel ou degradante. Essas foram as diretrizes que resultaram na formulação da Lei do Feminicídio. O número da lei é a Lei 13.104, que entrou em vigor em 2015. Uma comissão parlamentar mista de inquérito foi formada para tratar da violência contra a mulher no país e investigar qual era a situação nos estados brasileiros e tomar providências sobre o caso. O processo durou de março de 2012 a julho de 2013, quando foram percebidas as relações diretas entre o crime de gênero e feminicídio. E aí, nós temos que ver que como é o panorama do feminicídio no Brasil. Porque a violência contra mulheres, como eu já disse, é uma construção social. Tá? Ele é o resultado da desigualdade de força nas relações de poder entre os homens e as mulheres. Ela é criada nas relações sociais e reproduzida pela sociedade. O panorama de feminicídio no Brasil é muito grave. A cada dia, 13 mulheres são assassinadas no Brasil. Há diversas pesquisas, relatórios, estudos que mostram esse comportamento sistêmico, não só no Brasil, mas no mundo. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios no mundo, 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O mapa da violência de 2015, que é o primeiro, que foi feito aqui sobre o homicídio de mulheres, mostra que 106 e 93 mulheres foram assassinadas entre 1980 e 2013, sendo que 4.762 só em 2013. Em 2015, o número diminuiu, mas pouco, 4.621 mulheres assassinadas no Brasil, contabilizando 4,5 mortes para cada 100 mil mulheres, de acordo com atos da violência, agora de 2019. E o que diz os dados mais recentes, tá? O Brasil teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres em 2019, uma redução de 14% em relação ao ano anterior. Do total, 1.314 foram feminicídios, o maior número registrado desde que a lei entrou em vigor em 2015. 8 estados registraram alta no número de homicídios de mulheres. 16 estados contabilizaram mais vítimas de feminicídios de um ano para o outro. E o Acre é o que tem o maior índice de homicídios de mulheres. 7 a cada 1.000 mulheres morrem por vítima de homicídios no Acre. Acre e Alagoas são os estados com maior taxa de feminicídios, 2,5 a cada 100 mil. E aí fica uma reflexão. Será que a violência contra a mulher realmente aumentou ou as mulheres estão falando mais a respeito? Há de se considerar a existência da Lei Maria da Penha, que visa punir a violência doméstica e de maneiras de denunciar essa violência, como o número 180 ou em delegacias da mulher, que são iniciativas oficiais do governo. Além disso, iniciativas e campanhas populares de mulheres que dizem um basta à violência, a exemplo da Chega de Fio-Fio, ou também da Mexeu com uma, mexeu com todas, usados por uma hashtag, mexeu com uma, mexeu com todas, e mesmo a hashtag Meu Primeiro Assédio, usada por mulheres das redes sociais para denunciar assédios e violências sofridas em suas vidas. Ainda podemos falar dos movimentos dos Estados Unidos, o hashtag MeToo, e do movimento francês, hashtag Balance Ton Porc. Agora, por que os homicídios caem
mas os feminicídios sobem, como você viu nesses dados. Desde 2015, quando a lei passou a valer, os números de feminicídios têm crescido a cada ano no Brasil. Alguns especialistas apontam que o crime está de fato crescendo no Brasil. Já outros defendem que apenas o número de registros está aumentando, ou seja, que as polícias passaram a se adequar e a se familiarizar com a lei, registrando corretamente o crime. E aí, o que você pensa? Aumentou ou passou a ser mais registrado? Na opinião do delegado Robson Cândido, que é o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, para ele, o que tem ocorrido é um aumento dos registros. Mas por que os homicídios caem, mas os feminicídios sobem? Desde 2015, quando a lei passou a valer, os números de feminicídios têm crescido a cada ano no Brasil. Alguns especialistas apontam que o crime está, de fato, crescendo no Brasil, já outros defendem que apenas o número de registros está aumentando, ou seja, que as polícias passaram a se adequar e se familiarizar com a lei, registrando corretamente o crime. O que você pensa? Então, está tendo um aumento ou as pessoas estão efetivamente registrando melhor? Na opinião do delegado Robson Cândido, que é o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, o que tem ocorrido é um aumento dos registros. No ano passado, o DF teve 33 casos de feminicídio, ante 28 em 2018. Aumentou o registro porque nós passamos a tratar todos os casos como feminicídio, disse ele. Antes de 2017, teríamos um suicídio, não um feminicídio. Teria uma morte violenta, um desaparecimento, não um feminicídio, segundo o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Desde 2017, o DF adota um protocolo em que todos os casos de mulheres mortas, desaparecidas ou que aparentemente cometeram suicídio são inicialmente tratados como feminicídio. Se durante a investigação a polícia descobrir que as motivações não eram de gênero, o crime é reclassificado como homicídio ou suicídio. A Débora Porcírio, e a Jane Silvestre, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, também afirmam que a maior parte dos estados pode estar melhorando e consolidando seus registros dos crimes de feminicídio. O aumento pode estar relacionado a um maior investimento na qualificação técnica de policiais para a incorporação de perspectivas de gênero nas investigações de mortes, de mulheres no caso. É o caso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que desde 2018 passou a incluir nos cursos de atualização e formação de policiais civis conteúdos ligados ao gênero na investigação criminal, além de produzir diretrizes específicas para orientar a investigação de feminicídios. As pesquisadoras alertam que a melhora nos registros é fundamental, mas que o constante aumento do feminicídio indica a necessidade de políticas públicas de prevenção específicas para o problema, que vão além das políticas de controle da criminalidade urbana. Então nós temos aqui uma especificidade. Para Samira Bueno e Juliana Martins, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apesar da queda dos homicídios de mulheres, a análise dos indicadores de violência baseada em gênero indica que a violência doméstica pode estar sim em crescimento. Os dados de 2018 do Fórum indicam que o Brasil atingiu um recorde de registro de lesões corporais dolosas em decorrência da violência doméstica, com 263 mil casos. Também houve recorde de registros de estupro, com 66 mil vítimas. A tendência de alta desses números pode ser mantida, em 2019, foi mantida em 2019 e tende a ser mantida em 2020, já que os dados de São Paulo e Rio de Janeiro indicam que registros de violência doméstica e sexual apresentam crescimento. Mas, Carla, como é o feminicídio no mundo? Ainda é um desafio mundial criar leis que tipifiquem o crime de feminicídio, conforme feito no Brasil, o que consequentemente diminui o problema da invisibilidade e inicia uma discussão. Na América Latina, 15 países têm leis específicas contra o feminicídio, com diferentes tipos de penalidades. Muitos países não penalizam sequer a violência contra a mulher, quanto mais o feminicídio. Dos 193 países, 140 têm leis contra a violência doméstica. As regiões do mundo com menos punição para a violência contra mulheres são na África subsaariana, no Oriente Médio e no Norte da África. 1 a cada 4, de acordo com uma reportagem retirada do El País. Atualmente, 140 países no mundo possuem violência doméstica e 46 não o fazem.
Alguns países têm quebrado a lógica da região em que estão inseridos. Na Tunísia, o parlamento criou uma lei contra a violência de gênero, a mais abrangente dentro da região árabe, que pune todo tipo de agressão sexista ou assédio sexual. Já na Rússia, que é um país considerado hostil às mulheres, a cada 40 minutos uma mulher é assassinada por lá. E isso a gente vê aí, ou descriminalizada, por violência de gênero. Uma pessoa que seria presa por cometer tal crime hoje só recebe uma multa. Por fim, depois da Lei Maria da Penha, passou a haver uma maior discussão sobre a violência doméstica e a violência contra a mulher no país. Mas quanto ao feminicídio, a discussão ainda é muito pequena e está restrita a grupos feministas e pessoas que já têm consciência do problema. Considerando que a violência contra a mulher é uma das causas que leva ao feminicídio, combatê-la pode evitar casos de feminicídio. De acordo com a pesquisa avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha, a lei de combate à violência doméstica fez diminuir cerca de 10% da taxa de homicídio contra mulheres praticados dentro das suas residências. A diminuição da taxa implica dizer que a Lei Maria da Penha foi responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica no país. De qualquer maneira, não há no Brasil hoje políticas públicas de combate ao feminicídio, o que deve ser aí o próximo passo a ser dado no combate à violência contra a mulher, tá bom? Então nós temos hoje algumas inovações sobre levar o agressor para clínicas psiquiátricas, também fazê-lo pagar pelo tratamento médico da mulher, se caso ela for hospitalizada. Mas esses são alguns processos que ainda nós precisamos amadurecer no nosso país, certo? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí o vídeo, fala o que você pensa sobre isso, dá um like, compartilha, porque isso é algo que precisa também da ação da comunidade, não somente do Estado, e você faz parte, então, dessa batalha. Um grande beijo e até a próxima!